pessoal, então vamos lá fazer a correção desses exercícios de racionalizar os denominadores, certo? De novo, para fazer o processo de racionalizar, pessoal, é simplesmente tirar aqui do denominador as suas raízes, certo? Nós temos que eliminar essas raízes dos denominadores. Então, por isso que serve esse conteúdo na matemática, certo? Então, o primeiro exercício, eu não vi a página aqui. Calma aí só um minutinho, deixa eu pegar aqui a página, porque eu fiz o favor de esquecer qual que é. Página 123, tá bom, pessoal? Vou anotar aqui. Opa. Página 123, certo? Então, esses exercícios já fizemos em sala, mas vou refazer aqui para você lembrar de como é feito, certo? Esse exemplo aqui é só pegar a raiz e multiplicar ela tanto no numerador quanto no denominador, ó. Eu passo ela para cá, certo? Então, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Aqui, ó, 5 vezes 5 é a mesma coisa que eu escrever 5 sobre 2 dentro da raiz quadrada, certo? Por que eu faço isso? Porque fica mais fácil de fazer o corte, ó, certo? Cortou, eu vou ter lá 3 raiz de 5 sobre 5 que vem para fora. Não dá para simplificar, vai ficar desse jeito aqui mesmo, certo? Vamos pro próximo. Eita, calma aí só um minutinho, porque o negócio não quer andar aqui. Belezinha. Acho que travou. Agora foi. Então, vamos ao B agora. Menos 7, raiz sobre raiz de 7. Passa essa raiz aqui, ó, fazendo a multiplicação, certo? Tanto no numerador quanto no denominador. Então, menos 7 vezes raiz de 7, menos 7 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7 é a mesma coisa que escrever raiz de 7 ao quadrado, ó, dentro da raiz, certo? Então, cortou, vai ficar menos 7 raiz de 7 sobre 7, ok? Aqui, ó, você tem menos 7 e 7, então dá para simplificar ou fazer a divisão. Menos com mais, menos, né? 7 dividido por 7, 1, raiz de 7. Isso aqui, pessoal, nós escrevemos dessa maneira, ó. Certo? Isso por quê? Porque aqui, ó, não tem número, vale 1. Ok? Então, não é necessário na matemática colocar esse 1 aí. Certo? Então, escreva assim. Ou, se você não enxerga o 1 aí, coloque o 1, tá bom? Ou menos raiz de menos 7, certo? Vamos então para C. Nós temos lá. Esse aqui é um novo método, né? Então vamos lá. Um outro exemplo aí. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal, que aqui é 3. E aqui na potência não tem número, então vale 1, certo? Então eu vou fazer uma multiplicação dessa raiz aqui, fazendo com que esse 1 vire depois 3 para mim, certo? Então de 3 eu tenho 1. Se de 3 eu tenho 1, pessoal, quanto que falta? 2, né? E isso eu vou fazer embaixo e em cima, certo? Vou fazer aqui, ó, 2 vezes essa raiz, então 2, vou copiar aqui a minha raiz, 3 sobre, e vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Lembrando o seguinte, quando eu tenho bases iguais, sendo ela multiplicada, eu copio a base e somo os expoentes. Então, fica 3 aqui, ó. Certo? Aí sim eu vou fazer esse corte, ó. Cortou. Então, como é que vai ficar? Isso aqui eu só fiz para vocês enxergarem isso aqui, ó, tá bom? Então, como é que vai ficar? 2 raiz cúbica de 4 elevado a 2, nós vamos colocar 16, tá bom?
que esse aqui dá para você fazer, certo? E aqui, como cortou, o 4 vem para fora. Como eu tenho 2 e 4, dá para eu simplificar por 2, certo? Que vai ficar 1 raiz cúbica de 16 sobre 2, ok? Preciso colocar esse 1 aqui? Não tem necessidade. Então, você pode escrever ele dessa maneira, como você pode escrever ele dessa maneira. Raiz cúbica de 16 sobre 2, certo? Então, feito aí o nosso exercício, tá bom? Exercício D. Vou colocar ele aqui para mim começar a trocar as canetas. 3, raiz enésima de 4, 6 aqui, certo? Então, muito bem. Vamos pegar, aqui tem 4, certo? E aqui tem 1. Então, nós vamos colocar isso aqui no nosso numerador e denominador. Aqui é 4, aqui é 4. Eu tenho 1 aqui. Quando eu não tenho número, vale 1. Para 4 faltam quanto? 3, ó. Certo? Beleza. Esse vezes esse. Então, nós vamos ter 3 com esse aqui. Certo? Aí, esse aqui, de novo, é a mesma coisa que nós fizemos. Bases iguais, nós copiamos a base e somamos os expoentes. Quanto que é 3 mais 1? 4. Então, esse aqui, ó, cortei. Então, eu vou copiar a mesma coisa que tá aqui, né? Sobre 6, ok? Esse aqui é AD, né? Nesse caso aí, 6 vezes 6 vezes 6, nós também podemos escrever ele dessa maneira, ó. 3, 4... 6 vezes 6, 36, vezes o 6, 216, tá bom? Sobre 6. Isso aqui dá para simplificar, ó, esse 3 e esse 6. Por quanto? Por 3. Então, nós podemos escrever ele como 1, 416, e 6 dividido por 3 dá 2. Pode ficar desse jeito aqui? Pode, mas você também pode colocar assim, ó, ou... esteticamente fica mais bonito sem o número 1 na frente, tá bom? Mas se você não enxerga, pelo amor de Deus, coloca 1 na frente, para você lembrar que tem 1 lá, tá bom? Vamos ao E. O E do mesmo jeito, certo? Ó, 1, raiz enésima de 6 e 3. Então, veja aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 1. Então, eu vou fazer isso aqui virar 6 de alguma maneira, certo? Então, vai ficar 6 aqui, 3 aqui. Se eu tenho 1 aqui, quanto que falta para o 6? O 5. E eu só copio ele aqui, ó. Vamos arrumar isso aqui. Certo? Prontinho. Agora, esse vezes esse, então, nós vamos ter lá 1 dentro da raiz que você fez. Bases igual aqui embaixo, ó. Bases iguais, copia a base e soma os expoentes. Vou até circular de outra cor aqui, ó. 1 mais 5, que dá quanto? 6. Então, muito bem. O que nós vamos fazer aqui, ó? Cortou. Então, você vai ficar 1, vai copiar igualzinho, do jeitinho que tá lá. Cortou, o 3 veio pra fora. Certo? Esse aqui, se você fizer lá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, ele vai ser descrito dessa maneira aqui, ó. Calma aí, que eu ia fazer de novo. 243. 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes? 243 sobre 3. Professora, posso deixar assim? Pode. Ou você pode escrever assim também. Certo? Ó. Não tem problema, ok? Muito bem. Vamos para o próximo, que é o F, certo? Então, vamos lá. F. 1, raiz enésima de 5, 3 ao quadrado. Olha, aqui, você de 5, você tem 2. Então, quanto que tá faltando para 5? Então, vamos colocar lá assim, ó. 5, 3, e aí está faltando 3 para 5, né? Aqui 2 está faltando 3 para 5. Então, só copiar aqui, ó. Copiou. Esse vezes esse. Então, vai ficar
igual, né? Só um minutinho. Aí vai copiar o que tá lá, certinho. De novo, agora a multiplicação desses aqui, ó, certo? Então, bases iguais, eu copio a base e somo os meus expoentes. Quanto que é 2 mais 3? 5. Então, eu vou cortar. Então, vou lá. Raiz. Esse aqui, pessoal, dá para fazer tranquilo sem calculadora, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Sobre 3. Não precisa simplificar porque não dá. Eu posso escrever ele desta maneira ou eu também posso escrever ele desta maneira. Certo? Prontinho. Vamos para o G. O G é aquela primeira situaçãozinha que nós fizemos, certo? É só, não tem nada para trocar aqui, nada para rever, é só colocar repetir os 5 aqui, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 5 é raiz de 15. E raiz de 5 sobre raiz de 5 é 5 sobre 2, ó. Cortou, nós vamos ter raiz de 15 sobre 5. Só um minutinho, pessoal, que eu tô... Vê isso aqui pra mim, filho, por favor. Pode parar 5 minutos agora, tá bom? Esse aqui, ó, 3, o H agora, certo? Raiz de 2 elevado a 3, só que ele é com índice 7. Então, de 7, pessoal, eu tenho 3. Então, eu vou fazer isso aqui virar 7 de alguma maneira, certo? Então, 7, 2 e aqui nós vamos ter 4, né? Tá faltando 4. Só copiar ele aqui, ó. E agora vamos multiplicar aqui, né? 3 vezes essa raiz, então nós vamos ter 3 desta raiz, certo? Aqui embaixo, ó, bases iguais, somos expoentes. Então, copia a base, essa é a base, ó. Essa é a minha base, certo? E agora eu somo quem? Os meus expoentes. Quanto que é 3 mais 4? 7. Então, eu vou ter lá 3, índice 7. Belezinha. E agora eu vou cortar e o 2 vem pra fora, ó. Certo? Isso aqui nós podemos fazer, é tranquilo de fazer, certo? Então, vai ficar 3, índice 7, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 por 2. 3 e 2, pessoal, não dá para simplificar, então fica do jeito que esse tá, certo? O I, raiz de 2 sobre 3 elevado a 5 no índice 9. Eu tenho 9. De 9 eu tenho 5. Então, vamos fazer ele virar 9 de alguma forma, certo? Então, vamos lá. Se de 9 eu já tenho 5, faltam 4, certo? Só copio ele aqui embaixo, ó. Muito bem. Pego esse e multiplico por esse aqui. Opa, vamos fazer assim, certo? Multiplico por esse aqui. Então, vai ser raiz de 2. Só deixa eu ver aqui o negocinho, é raiz de 2, mas é sim raiz de 2, certo? Esse acho que nós não fizemos, né, em sala. Mas tudo bem, vamos lá. Vezes isso aqui, ó, certo? Não dá para resolver por enquanto. Vamos deixar do jeito que tá. Embaixo é na mesma situação. Copio a minha base. Quem que é a minha base? Minha base é essa. E somos meus expoentes, ó. 5 mais 4, 9. Então, cortou. Quem que eu terei? Raiz de 2 vezes 9, 3 elevado a 4. E o 3 vem para fora, certo? Isso aqui, ó, nós conseguimos responder, né? Em relação a essa multiplicaçãozinha que vocês têm aí, né? Então, vou passar aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 elevado a 4.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E lembre-se que aqui vai o 9, ó, certo? Sobre 3. Professor, eu não posso fazer a multiplicação de raiz de 2 por raiz índice de 9 vezes a raiz de 81? Não, não pode, porque aqui é índice 2 e aqui é índice 9. Então, nós não vamos misturar, certo? Fica assim do jeito que está, ok? Vamos para o próximo lá, que é o J. Então, nós vamos ter lá. Eu vou até mudar aqui, pessoal, que essa daqui é um pouquinho maior. Eita, nós. Às vezes dá uma bugadinha. Vamos lá. É o J, né? Então, vamos lá. J. O J tá lá assim, ó. Índice 7, 4 elevado à quinta potência. Aí, nós vamos ter no denominador o 8, 6 à quinta potência. Muito bem. De 8, pessoal, eu tenho 5. Então, eu vou fazer isso aqui virar 8 de alguma maneira, certo? Vou colocar lá 8, 6. Se de 8 eu tenho 5, faltam quanto? 3. E vou copiar ele aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, esse vezes esse aqui. Então, nós vamos fazer essa multiplicaçãozinha. Só que é o seguinte, pessoal, aqui por ter muita elevação, nós vamos trabalhar com um número mesmo, certo? Então, eu posso fazer assim, ó. Índice 7, 4 vezes 4, 16, vezes 4 vezes 4 dá 1024, certo? Vezes isso aqui que nós fizemos em relação à parte do 8, né? 6 vezes 6, 36, vezes 6 vai dar 216, certo? Aí embaixo, o que nós vamos fazer? Copia a minha base. Quem que é a minha base? Essa daqui é a minha base, ó. Vou trocar de caneta para vocês verem, ó. Faço aqui, ó, a soma dos meus expoentes, que vai ser quanto? 8. Então, já fica mais fácil, né? Cortou, cortou. E aí, nós vamos ter nessa relação aqui, o que nós já fizemos. Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou apagar aqui e fazer aqui embaixo. Aí, nós vamos ter lá 7, no índice 7, né? 124 vezes, copiou aqui. E aqui cortou, cortou. Então, 6 vem para fora, ó. Pronto, nós vamos ficar com esse resultado, certo? Terminamos esse processo. Esse foi o J, agora nós vamos fazer o K, certo? Então, vamos lá. O K. Nós temos lá 1, índice 13, 3 elevado a 9, vezes. Eu tenho 13 e de 13 eu já tenho 9, certo? Então, nós vamos fazer de alguma forma isso aqui virar 13, né? Então, se de 13 eu tenho 9, quanto que está faltando lá? 4, né? Se eu fizer 9 mais 4, vai dar 13. Então, belezinha, só copio aqui embaixo, ó. E aí, vamos fazer essa multiplicaçãozinha, né? 1 raiz de índice 13, 3 elevado à quarta potência. Copio a base, ó. Essa é minha base. E somos os meus expoentes. 9 mais 4, 13. Então, cortou, cortou, nós vamos ter lá. Posso escrever assim, professora, ó. Esse aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é fácil, vamos fazer, certo? De 81. Sobre, cortou, cortou, 3, ok? Muito bem, você pode escrever ele assim, ou você também pode escrever ele dessa maneira, sem um na frente. Por quê? Porque se eu não tenho número na frente, vale 1, certo? Muito bem, esse é o J, agora nós vamos para o L, certo? Então, L, 4, aí 7, 4 elevado à quinta potência. De 7, pessoal, eu já tenho 5. Então, eu vou fazer o processo de 2 aqui, certo? Então, esse vezes esse, 4,
7, 4 elevado a 2, certo? Vou copiar minhas bases. Quem são minhas bases? Essas são minhas bases, certo? E somos expoentes. Quanto que é 5 mais 2? 7. Então, belezinha, ó, cortou, cortou, certo? Então, vai ficar dessa maneira, ó, 4. Esse aqui nós vamos fazer também, ó, que é fácil, né? 4 vezes 4, 16. Sobre 4, ó. 4 com 4 dá para simplificar. Melhor ainda, dá para dividir. 4 dividido por 4 é 1, 7 no índice raiz 16, certo? Ou você também pode escrever ela desta maneira, certo? Por quê? Responda aí para você mesmo. Porque quando não tem número na frente, vale 1, certo? Sempre bom, pessoal, falar em voz alta, vai entrando na cachola, certo? Então, nós fizemos o L, né? Agora, vamos lá para o exercício de número 2. Que esse aqui, pessoal, é outra situaçãozinha de racionalização, certo? Então, vamos lá. Esse exemplo, nós vamos fazer dessa maneira aqui, ó. O A, certo? 1 raiz de 5 menos 1, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o denominador e vamos trocar o sinal, certo? Ó, raiz de 5 é menos, tá vendo? Então, vai ficar mais 1, ó. E tanto embaixo quanto em cima, certo? Então, 1 vezes esse aqui. Então, nós vamos escrever isso aqui, ó. 1 vezes a raiz de 5 mais 1, certo? Agora, isso aqui, ó. Essa situaçãozinha que nós temos aí, certo? Eu vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Só para vocês verem. Depois a gente volta lá, tá bom? Depois nós vamos voltar aqui, ó. Ok? Só para vocês entenderem o que é que vai acontecer ali. Isso aqui, pessoal, está escrito desta maneira, certo? E isso aqui é uma situação que vocês têm aí de fatoração, né? Ou também vocês podem fazer o processo de distributiva, sem problema algum, né? Você vai escolher o que você quer. Eu acredito que vocês talvez não lembrem dessa fatoração, certo? Então, como é que nós vamos fazer essa situação aqui? Então, eu não sei se eu passo fatoração para vocês, se eu não passo. Vou passar, vamos lá que eu vou passar. Esse aqui não é... Calma aí, pessoal, que eu dei uma erradinha aqui básica, ó. Aqui é 1, tá bom? É 1. Então, vamos lá. Muito bem. Então, como é que é esse processo de faturação? Isso aqui chama-se o produto. O que é o produto? O produto é a multiplicação. O produto da soma e da diferença dos termos, certo? E como é que nós fazemos esse processo aí? É simples, certo? Isso, pega o primeiro termo, certo? E coloca ele ao quadrado, ó. Coloca ele ao quadrado, certo? Aí nós vamos fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. 1 vezes 1 vai dar 1 e nós vamos colocar ele ao quadrado, certo? Então, a fatoração, por ser produto da soma pela diferença, vocês vão pegar o primeiro termo, coloca ao quadrado, certo? Faz a regra de sinal aqui, ó. Mais com menos, menos. Pega o segundo termo e coloca ele ao quadrado também, ó, certo? Aí você só faz o processo. Aqui, ó. Ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado é raiz de 25, que vai dar o quê? Cortou, cortou, fica 5, certo? Menos 1 vezes 1, que dá quanto? 1. Então, vamos voltar lá. Deu 5 menos 1, certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 5 menos 1. E aí, nós vamos fazer a distributiva, ó. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. 1 vezes 1, 1. 5 menos 1, 4. E ó, acabamos essa situaçãozinha, certo? Vamos fazer o próximo lá dentro da fatoração para vocês enxergarem que é o B, certo? Ó, 6, raiz de 6 mais 6. O que nós vamos fazer? Colocar esse denominador
com o seu sinal invertido, né? É mais passar para menos, certo? Muito bem, então vamos fazer essa multiplicação, esse vezes esse, ó. Então, nós vamos escrever ele assim, ó, 6 raiz de 6 menos 6. Por enquanto assim, tá bom? Muito bem. Isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, para você. Isso aqui você vai escrever como? Raiz de 6 mais 6 vezes a raiz de 6 menos 6. É a fatoração, certo? Como é que nós vamos escrever isso? Pega o primeiro termo e coloca ele ao quadrado. Faz a regra de sinal. Mais com menos, menos. 6 elevado a 2, certo? Então, cortou, cortou, quem que fica? O 6 para fora. Menos 6 vezes 6, 36, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o que deu aqui da fatoração, ó. 6 menos 36, certo? Vou pegar esse aqui e vou colocar ali do outro lado, certo? Nós vamos ter assim, ó. 6 raiz de 6 menos 6, fechou, né? E 6 menos 36. Vamos fazer lá, ó. 6 vezes raiz de 6, 6 raiz de 6. Mais com menos, menos. 6 vezes 6, 36. Certo? Belezinha. Sobre 36 menos 36. Isso aqui conserva o sinal do maior número e subtrai, né? Que vai dar quanto? 30, ok? Muito bem, dá para fazer uma simplificaçãozinha aí de 36 por 30, né? E 6 também, ó. Então, nós vamos fazer essa multiplicação, essa divisãozinha por 6. Quanto que é 6 dividido por 6? 1. Então, você vai escrever lá para não esquecer por enquanto, certo? 36 dividido por 6, 6. E menos 30 dividido por 6 vai dar 5, certo? Muito bem, isso aqui você vai escrever da seguinte situação, né? Raiz de 6 sobre 6 sobre 5. Porque esse menos aqui, ó, junto com esse menos se torna positivo. Menos com menos é mais, certo? Então, vai ficar positivo. Esse aqui é a sua resposta, ok? Vamos à letra C. Ó, 3 raiz de 5 menos 1, certo? Vai passar esse denominador mudando o seu sinal. Olha lá que belezinha, ó. Mudou o sinal, certo? Esse vezes esse, vamos escrever lá, ó. 3 vezes raiz de 5 mais 1. Por que você tem que colocar esse aqui, ó, dentro do parênteses? Primeiro que você tem dois termos aí. Segundo que você vai ter que fazer a distributiva, certo? Muito bem. Esse daqui, ó, tá fazendo uma multiplicação. Então, você faz isso aqui também nele, ó. Coloca lá o parênteses, ó. Que belezinha. Certo? Vamos lá. Nós temos, vou fazer a fatoração aqui. O primeiro termo ao quadrado. Sinal menos com mais, menos. E aí, o segundo termo, que nós temos um que se repete, né? Vai ficar também elevado a 2. Então, cortou, cortou, 5 vem para fora. Menos 1 vezes 1, 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Mais com mais, 3 vezes 1, 3. Sobre 5 menos 1, que vai dar 4. Certo? Se der para simplificar, simplifica. Se não, nós deixamos do jeito que está. Certo? E aí fica a gosto do freguês, tá bom? Dessa maneira aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tava faltando D. Calma aí, pessoal. Aqui, ó. Tava faltando esse daqui, que é também uma outra situaçãozinha que nós vamos ter que fazer, tá bom? Então, vamos lá. 5. Opa! Raiz de 13 menos a raiz de 8, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso denominador e vamos distribuir para numerador e denominador com o número positivo. Calma aí que eu fiz o favor de
errar aqui. Ai, meu Deus. Vou fazer desse ladinho aqui mesmo, tá? 5 raiz de 13 menos a raiz de 8. Então, vezes a raiz de 13 mais a raiz de 8 sobre a raiz de 13 mais a raiz de 8, certo? E aí, nós vamos fazer essa... Calma aí, pessoal. Vamos fazer essa multiplicaçãozinha, né? 5 vezes, vou colocar aqui dentro do parênteses porque são dois termos que eu tenho, certo? Vou ter que distribuir esse 5 aqui para essas duas situações, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Veja aqui, pessoal, eu tenho raiz de 13, certo? Então, na realidade, eu tenho raiz de 13 ao quadrado. Cortou, cortou, a raiz de 13 vem para fora. Sim ou não? Sim, né? Aí eu tenho menos com mais, eu tenho menos, certo? E aí eu tenho raiz de 8 ao quadrado, porque eu tenho ela duas vezes, né? Então, cortou, cortou, vai ficar 8, certo? Muito bem. Então, dentro dessa situação, eu tenho 5 vezes raiz de 13 mais a minha raiz de 8. Fechou aqui. 13 menos 8, nós vamos ter 5. E 5 dividido por 5 é 1. Então, eu posso escrever isso aqui como raiz de 13 mais a raiz de 8. Certo? Desse jeitinho aqui, sem problema algum, tá bom? Agora, vamos voltar lá, que tem esses dois aqui ainda para fazer, certo? Então, nós temos lá 3A. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas acaba sendo, como é que fala? Acaba sendo pedido menos, né, em relação aos demais que nós vimos até agora, tá bom? Então, nós vamos ter lá 1 mais raiz de 5 mais a raiz de 6, certo? Então, é isso aqui que vai acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar aqui o número 1 com mais a raiz de 5, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. 1 mais raiz de 5 mais a raiz de 6, certo? Vezes, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui agora, vezes, nós vamos pegar agora o que está no nosso denominador e vamos mudar o sinal de quem está fora do parênteses, certo? Então, nós vamos ter lá 1 mais raiz de 5 menos a raiz de 6. Sobre a mesma coisa, 1 mais raiz de 5 menos a raiz de 6, certo? E vamos fazer essa multiplicaçãozinha aí que nós temos, certo? Ó, 1 vezes esse aqui, nós vamos ter ele mesmo, né? Então, vai ficar igual a 1 mais a raiz de 5 menos a raiz de 6. Sobre, agora nós vamos ter esse parênteses com esse parênteses aqui, veja que nós temos mais e menos, é uma fatoração, certo? Então, nós vamos dobrar ele, ó, certo? Como ele é positivo, né? Os dois ficam positivo, então, positivo também. Menos a raiz de 6 por 2, certo? Então, muito bem, vamos lá. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, 1 mais a raiz de 5 menos a raiz de 6. Tirando do parêntese, certo? Sobre, vamos lá, 1 mais a raiz de 5 elevado a 2, nós vamos ter 1 mais 5, porque esse 5 ele dobra, então raiz de 25 fica 5, mais 2 raiz de 5, menos o 6, que também vai cortar aqui, ó, certo? Esse aqui cortou, cortou, o 5 vem para fora, né? Isso aqui, por que fica isso aqui, professora? Porque na hora de fazer a distributiva, eu vou fazer aqui para vocês olharem, ó. 1 mais raiz de 5 ao quadrado, certo? Vou colocar aqui. Ai, senhor. Ó, 1 mais a raiz de 5 vezes 1 mais a raiz de 5, certo? Nós escrevemos lá
desta maneira. Nós falamos isso aqui, ó, raiz de 5 ao quadrado, certo? Então, nós podemos escrever isso aqui desta maneira, fazendo distributiva. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Quanto que é 1 vezes raiz de 5? Mais raiz de 5. Quanto que é raiz de 5 mais 1? Mais raiz de 5. E quanto que é mais raiz de 5 vezes 5, 25, e que dá 5, então vai ficar 5, certo? Então, olha só, 1 mais, esses dois são iguais. Quando não tem número na frente, vale 1. Então, 1 mais 1 são 2 raiz de 5, mais 5. Então, isso aqui, ó, eu vou escrever dessa maneira, 1 mais 5, mais 2 raiz de 5, que foi o que nós fizemos ali atrás, certo? Ó, exatamente. Da onde que saiu esse 2 raiz de 5, professora? Da sua distributiva, certo? Aí, vamos lá, então, fazer o processo para que isso aconteça. Então, nós temos aqui, ó, 1 mais a raiz de 5 menos a raiz de 6. 1 mais 5 dá 6. Vou colocar aqui, ó, dá 6. Menos 6, cortou, dá 0. Quem sobrou? O 2 raiz de 5. Só que, infelizmente, nós não podemos ter aqui, ó, a raiz quadrada no denominador. Então, o que nós vamos fazer? Passar multiplicando bonitão aqui, ó. Certo? Vou escrever isso aqui lá do outro lado para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, ficou assim, ó. O mais raiz de 5 menos a raiz de 6 sobre 2 raiz de 5, né? Foi assim que ficou. E aí, não podemos, então vamos colocar a raiz de 5 aqui, ó, certo? Raiz de 5. Muito bem. Então, vamos fazer essa multiplicação por isso aqui, certo? Então, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, mais 5 vezes raiz de 5 dá 25. Raiz de 25 é 5, certo? Menos raiz de 6 vezes a raiz de 5, que vai ser raiz de 30, certo? Muito bem. Aí nós temos 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, nós vamos ter 2 raiz de 25, certo? E essa raiz de 25, nós vamos escrever da seguinte maneira, ó. 5 mais 5 menos a raiz de 30 sobre 2 vezes o 5. Então, nós vamos ter aqui 10. E o de cima, nós só vamos fazer a cópia, certo? Ó. Ok? Nada mais. Então, essa será a nossa respostinha aí, ok? Ela é um pouquinho mais complicada de se fazer, tá, pessoal? Tem que ter mais cuidado, assistir devagar o vídeo, tentar fazer sozinho, ver se conseguiu, certo? Eliminar a parte de parênteses, tá bom? E aí a letra B, que seria a última situação que nós vamos ter, certo? Então vamos lá. Agora nós temos 3 raízes lá embaixo, certo? Então nós vamos ter lá assim, ó. 1 raiz de 5, vou fazer aqui primeiro para não pegar mais aqui, menos a raiz de 12, mais a raiz de 7. Esse negócio aqui é enorme, certo? Para a gente fazer. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer aí a separação das menores raízes que nós vamos ter, certo? Só que antes, vamos mudar esses sinais, ó. Certo? Vai ficar lá assim, ó. 1 raiz de 5 é menos, passa para mais raiz de 12, menos a raiz de 7, tá bom? Pronto, fizemos aí o processo de trocas de sinais. Trocou o sinal, eu vou escrever isso aqui embaixo, tá bom, pessoal? Ó, ficou assim, então, ó. 1, oh, meu Deus, raiz de 5 mais a raiz de 12 menos 7, certo? Vezes, vamos fazer grupinhos das menores raízes que nós vamos ter aqui, certo? Então, as menores seriam 5 e 7, certo? Muito bem. Mais a raiz de 12, que ficou lá para fora, certo? Ó, preste atenção que aqui ficou mais, aqui menos, né? A gente muda esse sinal novamente, certo? Então, ele vai ficar dessa maneira aqui.
E embaixo ele vai ficar a mesma coisa. Certo? Muito bem. Então, em cima, pessoal, nós vamos fazer o processo de tirar do parênteses novamente, porque nós vamos ter que fazer essa multiplicaçãozinha aqui, certo? Então, 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Mais 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. Mais 1, raiz de 12, raiz de 12, certo? Muito bem. Dentro dessa situação, agora você vai pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui. Então, tira do parênteses, certo? E faz a multiplicação. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 25. Então, vai ficar raiz de 5 não, 5, né? Raiz de 25, 5. Certo? Aí, nós temos aqui, ó. Raiz de 5 vezes o 7. Quanto que é a raiz de 5 vezes 7? Dá raiz de 35. Só que na hora de fazer esse processo de distributiva, pessoal, nós estamos fazendo 2 vezes, né? Ó, esse vezes esse vezes esse, certo? Isso aqui é uma bagunça, né? É meio complicado mesmo. Isso aqui é só com muito treino só. Deixa eu apagar aqui e fazer esse treino direito. Certo? Então, nós vamos fazendo esse processo de distribuir, certo? Você vai ter que pegar uma folha separada e fazer esse processo de distributiva para você ver se isso é real, certo? Eu fiz essa daqui, ó. Agora, eu vou fazer a do 7, que para nós fica mais fácil. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 49. E a raiz de 49 dá quanto? Dá 7, certo? Eu vou fazer a de 12 agora, que fica mais fácil também. Vamos fazer a de 12. Vamos pensar assim para você não precisar ficar fazendo a distributiva, tá bom? Raiz de 12 vezes raiz de 12, pessoal, vai dar 144. E raiz de 144 dá quanto? Dá 12, né? Então, nós vamos ter lá menos 12, ok? E aí, nós temos a raiz de 5 por 7, certo? Para distributiva, ó. Nós temos essa distributiva a ser feita, ok? Então, nós vamos ter lá mais 2 raiz de 35. Vamos apagar aqui e fazer de novo, certo? Então, é isso que nós vamos ter. Então, agora, vamos simplificar um negócio. 5 mais 7 dá 12. Menos 12 dá 0. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. 5 mais a raiz de 7 mais a raiz de 12 sobre 2 raiz de 35. De novo, eu não posso ter raiz... Opa! Eu não posso ter raiz de 35, certo? Então, eu vou fazer vezes a raiz de 35, ó. E aí, eu vou fazer toda a multiplicação. Vou colocar isso aqui na outra folha, tá bom? Ficou, então, assim, ó. Raiz de 5 mais a raiz de 7 mais a raiz de 12 sobre 2 raiz de 35. Como eu não posso, pego a raiz de 35 lá e coloco ele lá, ó, raiz de 35, certo? Agora eu vou fazer 5 vezes raiz de 35, vai dar quanto? 175. Mais 7 vezes a raiz de 35, 245. Mais 12 raiz de 35, 420, certo? E aí, nós vamos ter aqui o corta-corta, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 raiz de 35 por 2, porque ele se repetiu 2 vezes aqui. Então, cortou, cortou. Então, nós vamos ter lá 175 mais 245 mais 420. Cortou, cortou, nós vamos ter 2 vezes o 35, certo? Cortou aqui, o 35 vem para fora. Então, de novo, nós vamos ter lá raiz de 175 mais a raiz de 245 mais 420. Perfeito. Quanto que é? Aí nós vamos ter que ir lá fazer isso aqui, ó. Quanto que é 2 vezes 35? Quanto que é 2 vezes 35? 70, certo? Posso deixar assim, professora? Não pode, não.
certo? Então, agora os números de cima vão ter que ser fatorados. Então, vamos fatorar aqui o 175, ó. 175 eu só consigo fatorar por 5, certo? Que vai dar 35. E aí, nós vamos fatorar por 5, que vai dar 7 e 7 por 1, certo? Como é que eu escrevo 175 na raiz? Eu vou escrever ele assim, ó. 5 ao quadrado vezes o 7. Mais, vamos fazer a fatoração de 245 agora. Vou apagar aqui, que senão tem que ficar mudando aqui, tá? Então, vamos lá. Fatoração de 245. Eu consigo fazer a fatoração por 5, que dá 49, que dá 7, que dá 7, que dá 7, que dá 1. Então, 245 eu posso fazer 7 elevado a 2 vezes 5. Mais. Vou apagar aqui. Fazer o 420 agora, ó. 420, vamos fatorar esse negócio aqui agora. Começando pelo 2, que dá 210. Começando pelo 2, que dá 105. O 5 dá por 3, né? Então, vai dar 35. 35 dá por 5, que dá 7. 7 por 1. Então, 420, eu vou poder escrever ele assim, ó. 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5, vezes o 7. Certo? Tudo isso... Opa... Tudo isso sobre 70. Agora, cortou, quem veio para fora? 5. Como o 7 não mexeu, então ele continua para dentro. Mais, cortou, 7 vem para fora, 5 fica para dentro. Mais, cortou, 2 vem para fora. Aí nós vamos fazer essa multiplicaçãozinha, né? 3 vezes 5, que é 15, 15 vezes 7, que vai dar 105. E tudo isso vai ser sobre 70, certo? Então, a sua resposta vai ser essa daqui. Essa é a maior. Eu acho que é a pior de fazer, porque você tem que lembrar de fazer grupinho, você tem que lembrar de fazer distributiva, você tem que lembrar de fatorar, certo? Então, essa é a pior dos piores casos. Aonde que você tem que se ligar? Professora do céu, eu vou ter que me ligar nessa situaçãozinha da última? Não, pessoal, tanto que a apostila colocou um para você ver, certo? Um do exercício para você ver. Aonde que nós temos que nos atentar? Vamos lá. Nós temos que nos atentar nesse caso, ó. Vamos trocar de caneta para ficar mais bonito, né? Os traçados aqui, que não ficou muito bonito, né? Mas que caso que eu tenho que me atentar? Nesse caso, esse caso é o mesmo, né? Nesses casos aqui, ó, certo? Que nós temos que trabalhar aí com a citação, eu tenho 4, de 4 eu tenho 1, quanto que tá faltando, certo? Então, esses são importantes vocês saberem, né? Que são todos esses casos aqui, ó, que tá passando, certo? Esse aqui é o primeiro caso que nós vimos, este aqui é o segundo caso, continua no segundo caso, certo? Que é importante você saber, certo? Esse caso aqui também é importante você saber, porque são duas raízes que você vai ter que trabalhar lá, que são diferentes, ó. Então, você não pode fazer as multiplicações, não pode trabalhar com as operações, certo? Então, quais são os casos que eu devo me atentar? Vamos voltar lá. Os casos que você deve se atentar. De novo, para ficar bem marcado aí para vocês. Tô pegando a apostila errada. Esse caso aqui, ó, vou colocar esse caso aqui para vocês, tá? Esse caso aqui, ok? Se atente nele. Nesses casos que nós temos aqui, ó, de multiplicações e frações, né, em relação à parte da potência também. E este caso aqui, ó, esses casos que nós temos aqui, ó, são esses 3 casos que você deve focar, certo? Professora, o último eu não sei. Foca nesses 3, que esses 3 são os que os vestibulares pedem, o que as ETECs pedem, certo? Então, é nessa daqui que vocês vão se atentar, tá bom? Feita a correção, então, faça o processo na sua apostila,
Dentro desses casos que nós conversamos, que são importantes, refaça os exercícios, veja se você conseguiu, pelo menos um. Pega um de cada caso, vê lá se você consegue fazer, certo? Um beijo, um abraço, fique com Deus e até a próxima aula.